E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo aqui, vamos conversar um pouco sobre, a Revolução Protestante. Eu estava vendo um vídeo daquele pastor, Augustus Nicodemos. Eu até no último vídeo, fiz uma resposta para ele no último vídeo. E nesse vídeo, eu queria comentar um pouco mais sobre esse vídeo, que eu vi desse pastor, que ele falava sobre, a Reforma Protestante. Foi naqueles dias que a Reforma Protestante, completou, 500 anos. Ele gravou esse vídeo, E ele falando da Reforma Protestante, falando de um jeito, bonito, como se essa Reforma Protestante, esses 500 anos, ele dizendo assim que a Igreja Evangélica, completou 500 anos. Mas ele fala como se a igreja evangélica fosse uma única igreja, uma igreja evangélica ali que Lutero saiu da igreja católica e fundou ali a igreja de Lutero. Mas a gente sabe que não foi assim, Depois que Lutero rompeu com a igreja, aí abriu as portas para qualquer um romper com ele. E aí outros rompeu com Lutero, outros rompeu com outro, e assim até hoje, essa ruptura não termina nunca. Então, esse pastor, Augustus Nicodemos, dizia, não, a igreja evangélica completou 500 anos, Estava até dizendo, não, o pessoal está vindo muita gente da igreja católica e vindo para a igreja evangélica. Só que ele fala assim, igreja evangélica como uma unidade, Coisa que a gente sabe que não é verdade, Que há uma grande divisão, Há uma terrível divisão, que até hoje pessoas ainda se dividem. Que é um pastor está sempre querendo renovar, sempre querendo sair da igreja onde foi formado e formar e criar a sua própria igreja. E aí, onde está a tremenda desordem, a tremenda desordem. Eu estava vendo alguns vídeos aqui no YouTube por curiosidade, e é bom a gente também ter um pouco dessa curiosidade, e vendo a tremenda desordem, pastor brigando com pastor vendendo um caroço de feijão por R$1.000. Você vai lembrar dessa história, do pastor que tinha aí um feijão para vender. Esses dias, essa semana eu vi um vídeo, de um pastor que foi pego, indo à praia para retirar areia, e vender para o povo, dizendo que era areia de Israel. E ele diz, não, mas aí vendia ali uma porção de areia, não, a pessoa dá uma oferta de R$1.000, assim que essa areia entrar na casa da pessoa, todo o mal vai embora, e a prosperidade entra. Olha só, vendendo essa esperança falsa, enganando o povo com uma areia que não é a areia que ele está falando que é de Israel. Quer dizer que criou uma desordem tão grande. Eu vi um outro pastor também dizendo que Jesus Cristo tinha uma mansão na beira da praia. Jesus Cristo, era muito fácil para Jesus Cristo. Só bastava Jesus Cristo estalar o dedo ali e já saía ali uma mesa e as cadeiras. Então Jesus Cristo vendia muito, era rico, comprou uma mansão na beira da praia. Veja só que loucura, que esses pastores ensinam. As heresias que eles ensinam, a malandragem de vender areia e dizer que é de Israel, a malandragem de vender um caroço de feijão por R$1.000, e vai enganando as pessoas. Veja só, e são pastores de igrejas diferentes, que não compactua com a outra. Quer dizer que virou uma tremenda desordem. Aí eu não entendi o que o pastor Nicodemos dizendo, mas a igreja evangélica completou 500 anos. Qual a igreja que você fala? A igreja evangélica, Ele fala no sentido como se fosse uma igreja só. Repito, se fosse a igreja de Lutero tivesse permanecido depois da ruptura, seria uma coisa no mínimo interessante. Não, Lutero rompeu com a igreja, mas permaneceu a igreja dele. Mas se dividiram tanto que virou essa desordem. Como eu venho falando desses pastores, vendendo feijão, vendendo um punhado de areia, que não é de Israel, enganando as pessoas. Então a gente vê toda essa desordem no meio do protestantismo. Teve esse pastor que falou que Jesus tinha uma mansão na beira da praia, que para ele era fácil, era só falar e a mesa já ficava prontinha ali com as cadeiras, e tudo. E ele só era vendendo, e enricando. Quer dizer que, olha que ensinamento louco, Olha que loucura. E isso, meus irmãos, o povo, na assembleia onde ele estava ali, reunido, o povo ficava em êxtase, Aleluia, glória a Deus, batendo palma. Quer dizer que o povo está extremamente enganado. O povo fica em êxtase, vendo esses pastores falar. Por quê? Porque
primeiro se cegaram de ódio contra a igreja de Cristo. A primeira coisa foi isso, vamos cegá-lo de ódio contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tudo que você oferecer para eles, eles pegam. Quer dizer que uma tremenda desordem, meus irmãos, que tende a piorar. Isso aí não tem cura. Isso aí só Jesus Cristo, quando voltar, que vai queimar tudo, né? Que vai resolver tudo. Porque seres humanos não conseguem mais se alinhar. Porque a desordem foi tão grande, né? Nesses 500 anos de protestantismo, essa tremenda desordem, que, repito, eu não entendi o que o pastor Nicodemos quis dizer, que a igreja evangélica completou 500 anos. Não, essa rebelião contra Deus completou 500 anos, né? Quer dizer, é uma tremenda rebelião contra a palavra de Deus. Pegar as Sagradas Escrituras, cada um interpretar do jeito que quer. Por exemplo, esse pastor que falou que Jesus Cristo tinha uma mansão na beira da praia, questionado por um outro pastor se era brincadeira aquilo ali que ele estava falando ou se era a crença dele, outro pastor perguntou para ele, mas o senhor deve estar brincando, né? Você não crê nisso que o senhor está falando, né? E ele disse, não, ele crê. Ele falou, eu creio no que eu estou dizendo. Eu tenho o direito de crer naquilo que eu estou dizendo, dizia ele, né? Quer dizer, olha só. O pastor perguntou, não, o senhor está brincando, né? Você não crê nisso que o senhor está dizendo. E esse pastor que falou que Jesus era rico, que tinha essa mansão na beira da praia, falou, não, eu creio no que eu estou dizendo. Eu tenho o direito de crer no que eu estou dizendo. Olha a loucura protestante, né? Olha a loucura dessa rebelião contra Deus. Você crê que Jesus Cristo simplesmente fazia isso, né? Ele era rico porque só bastava ele estalar o dedo, a mesa já ficava pronta com as cadeiras e tudo, né? Ele era filho de José o carpinteiro, ele assumiu a carpintaria de José e era fácil para ele, era só dizer que a cadeira, era só falar que a cadeira e a mesa já ficava pronta. E ele vendia e tinha uma mansão na beira da praia. Veja que absurdo, né? Veja que absurdo. E daí para frente, né? Cada coisa que aparece desses pastores fazendo, né? Enganando as pessoas, né? Enganando as pessoas simples. Então, meus irmãos, é uma tremenda, né, covardia o que esses lobos fazem com os nossos irmãos separados. É uma tremenda covardia. É tantas pessoas humildes lá no meio, simples, né? Viúvos, pessoas que realmente estão procurando Deus, né? Foi envenenado contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Usaram, né, passagens fora do contexto para tirar pessoas da igreja católica e colocá-la nas seitas para ser vítima desses lobos, para comprar um punhado de areia, né, por R$1.000, comprar um caroço de feijão por R$1.000, para dizer, não, olha, você vai prosperar. E aquele pobre coitado e aquela senhora humilde não prospera nunca. Só o pastor que anda, né, de carro blindado, com segurança, só o pastor que tem ar-condicionado, entende? Quer dizer que e aquele pobre miserável sendo, né, o pasto desses lobos, né, sendo ali o pasto, né, para ser pisado e remoído, né, por esses lobos ferozes. Então, é bom que a gente denuncie isso também, né, com seriedade, com respeito, mas denunciar esses lobos, né, dizer que a reforma protestante, né, a igreja evangélica, né, querer usar esse nome igreja evangélica para dizer que há uma unidade, é um engano muito grande, né? É um engano muito grande. Aí o irmãozinho está lá na seita, não, nós estamos servindo ao Senhor, porque nós somos evangélicos. E o lobo feroz, tirando o seu dízimo, tirando suas ofertas, e além do mais, pegando areia, que não é de Israel, e mesmo se fosse de Israel, um punhadinho de areia por R$1.000, um caroço de feijão por R$1.000, uma fogueira santa para você passar por R$500, R$1.000 também. Quer dizer que vão vendendo ilusão, Então é triste ver essa situação, né, que chegou, né, o protestantismo. Em 500 anos de desordem, e isso tende a piorar, como eu falei. É uma bagunça tão grande, né, é uma blasfêmia tão grande contra nosso Senhor Jesus Cristo. Igrejas, né, protestantes, denominações protestantes, para todos os tipos de gostos que você imaginar. Quer dizer que Lutero, ao romper com a igreja, ele não imaginava que ia chegar a esse ponto, né? De num pequeno espaço, você vê aí mais de 10 igrejas diferentes, mais de denominações diferentes, pastores brigando com pastores. E eles usam essa linguagem, de dizer, olha, eu tenho o direito de entender do jeito que eu quiser. Por exemplo, né, esse que falou que Jesus Cristo tinha uma casa na praia, disse isso para o outro. Eu tenho o direito de crer naquilo que eu entendo.
naquilo que eu quiser. Com a Bíblia na mão, meu amigo, né? Quer dizer que o sujeito tem direito de fazer a interpretação mais esquisita, né? Uma interpretação, né, mais esquisita que ele imaginar para enganar as pessoas. Para as pessoas ficarem em êxtase e acharem que vão fazer o mesmo, né? E que vão enriquecer, né? Que vão prosperar. Mas dizer isso, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, que para ele era fácil, era só dizer, só era falar que a cadeira e a mesa já ficava toda pronta. E ele vendia e ganhava muito dinheiro e comprou uma mansão na praia. Para vender essa ilusão. Blasfemar o nome do Senhor Jesus Cristo. Dizer uma coisa que Jesus Cristo nunca fez. Agora, se ele diz isso com o nosso Senhor Jesus Cristo, imagine com a mãe de Jesus Cristo, imagine com os santos, imagine com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Se disseram isso com o dono da casa, Jesus Cristo não disse isso? Se disseram isso com o dono da casa, quanto mais com os que estão na casa. Então, meus irmãos, a coisa é séria, né? A coisa é séria. O protestantismo é uma coisa séria, né? É uma desordem muito grande, é uma rebelião contra Deus. É uma tremenda rebelião contra Deus. Eu já disse isso em alguns vídeos. Tem pessoas sérias que estão sendo enganadas lá dentro. Tem pessoas sérias que estão sendo enganadas, porque acha que está no mundo, né, dos evangélicos. Acha que está servindo o evangelho. Mas não estão. Estão na mão de lobos ferozes. Os lobos ferozes sabem o que estão fazendo. Como esse que disse, não, eu creio nisso que eu estou pregando. Né? Quer dizer que Edir Macedo crê no que ele está dizendo. Valdomiro Santiago, né, crê no que ele está dizendo. O Silas, né, Malafaia crê no que ele está dizendo. O R.R. Soares também crê. E assim por diante, né? O Agenor crê também. Quer dizer que eles creem naquilo que ele está dizendo. E ele vende aquilo para o seu público. Né? Ele vende aquilo para o seu público. A intenção é essa, meus amigos. A intenção é essa, é vender essa ilusão, distorcer, fazer uma distorção, né, grosseira com o evangelho, para vender essa ilusão, para mostrar, né, um Jesus Cristo mágico, mostrar um Jesus Cristo que seja, né, um dono de um banco, que tudo que eu pedir ele tem que me dar, e assim por diante, cada um serve um Jesus Cristo diferente. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar nesse vídeo, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aí um comentário, né? Compartilhe essa mensagem aí com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.